Aprenda com Eliezer. Bom, vamos resolver uma prova da OSCP, nível médio, cuidador. Essa prova foi aplicada em 2018. Deixa eu verificar aqui. Isso, 2018. Muito bem. Texto da prova de português. Conforme eu disse, os textos não são curtos. São textos aí de 10 parágrafos, 7, 8 parágrafos. E vocês vão focar na habilidade de assimilar as ideias centrais, ou a ideia central, as ideias secundárias do texto, com a possibilidade ou a capacidade de recomunicá-lo. Quando você conseguir recomunicar, o que o texto diz no início, como que o texto se desdobra, como que o texto fecha, se você souber traduzir com suas palavras essas partes, introdução, desenvolvimento, conclusão, em sua mente, silenciosamente, tá ótimo. Você pode partir para as questões. Mas eu aconselho ir somente às questões, somente quando dominar o texto. Você não vai ter muita questão sobre o texto. Mas as questões que houver sobre o texto vão exigir essa habilidade. Muito bem. Celulares causam câncer? Uma análise sobre como a mídia trata questões de risco à saúde. 30/3/2015, por Carlos Orsi. Neste mês, um colunista de informática do New York Times, Nick Bilton, escreveu um artigo sobre computadores vestíveis, equipamentos de informática integrados ao vestuário, como o Google Glass ou o Apple Watch, sugerindo que o uso desses acessórios, principalmente quando ligados a redes sem fio ou de telefonia celular, poderia representar um risco de câncer comparável ao trazido pela fumaça de cigarro. A tese de Bilton era de que, como existem pesquisas indicando que o uso de celular junto ao ouvido pode causar câncer de cérebro, seria lógico supor que usar o mesmo tipo de tecnologia junto a outras partes do corpo, como olhos ou a pele, também não seria seguro. 3 dias depois de publicar a coluna, no entanto, o jornal se viu constrangido a fazer uma retratação registrando o seguinte, abro aspas, nenhum estudo epidemiológico ou de laboratório jamais encontrou evidência confiável de tais riscos, ligando celulares a câncer. E não há nenhuma teoria amplamente aceita de como eles poderiam surgir. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, até o momento não se estabeleceu nenhum efeito de saúde adverso associado ao uso de telefones móveis. Fecha aspas. Essa nota de retificação gera uma questão espinhosa. Como o jornalista do Times pôde se enganar tanto? A resposta é instrutiva e nos ensina algo sobre como a mídia, em geral, tende a tratar questões de risco à saúde. A primeira coisa a notar é que, em princípio, não faz sequer sentido imaginar que celulares possam causar câncer. As ondas eletromagnéticas que usam para transmitir e receber sinal não têm energia suficiente para penetrar no núcleo das células e alterar o seu DNA. De fato, os raios do Sol são mais potentes e perigosos. Mas até aí, Seguro morreu de velho. E diversos grupos de pesquisadores se dedicaram a estudar o assunto. A nota de retificação fala que não há evidência convincente. A palavra-chave aí é convincente. Como explica um oncologista americano, David Gosky, existe fundamentalmente um só grupo de cientistas que afirma ter encontrado repetidas provas estatísticas de uma ligação entre os equipamentos e a doença. A comunidade científica em geral e os órgãos responsáveis pela saúde pública em particular tendem a se guiar corretamente
pela evidência preponderante, no caso de que não há perigo, e não por resultados isolados. Mas o jornalismo costuma dar mais atenção aos sinais de alerta e a desconfiar das comunicações tranquilizadoras, principalmente quando essas últimas parecem servir a interesses econômicos, no caso dos fabricantes de celulares. Trata-se de uma atitude que costuma ser interpretada no meio como sinal de saudável senso crítico. Mas a verdade é que, sem analisar os detalhes técnicos e evitando dar o devido peso ao mérito próprio de cada afirmação, desconfiar de tudo é uma atitude tão ingênua quanto acreditar em tudo. Para finalizar, uma notícia que não vi ninguém dando com destaque aqui no Brasil, um estudo realizado na Nova Zelândia, divulgado em fevereiro, encontrou uma relação entre o uso de celular e a redução no número de casos de câncer de cérebro no país. Isso quer dizer que a radiação do celular evita câncer? Mata as células malignas? Muito provavelmente não. Existe, afinal, uma coisa chamada coincidência. E é por isso que estudos isolados têm de ser olhados com alguma reserva, quer tenham conclusões boas ou más. A fonte, Revista Galileu. Muito bem. Com a leitura desse texto, você conseguiu observar que tudo começa com a referência ao que aconteceu na revista Times, ou no jornal, aliás, The New York Times. O jornalista Nick Bilton publicou um artigo segundo o qual aparelhos vestíveis, aqueles que estão associados à moda, jeito de vestir, seriam riscos à saúde, porque poderiam provocar câncer, tanto quanto o cigarro, a fumaça do cigarro. Pois bem, 3 dias depois, o mesmo jornal teve que publicar uma retificação. E o texto traz, então, uma discussão sobre isso. E, de fato, o jornalismo, às vezes, tem uma preferência por questionar, por alertar e desconfiar. Mas o texto chama a atenção de que desconfiar de tudo é tão inocente quanto acreditar em tudo. E aí, as agências de ciência normalmente adotam o seguinte critério: aquilo que é resultado de pesquisa isolada, normalmente não tem tanta credibilidade. Ela precisa se confirmar em outras agências de pesquisa sobre o mesmo assunto. O que não é o caso do que disse o Bilton. Razão porque o jornal teve que fazer a sua retificação. E como exemplo, ninguém gerou repercussão quando alguém publicou um artigo lá na Nova Zelândia indicando que o uso do celular está associado à redução de câncer no cérebro. Bom, isso, como o próprio autor do texto diz, sugere uma coincidência. Então, não adianta haver uma publicação para resultados bons ou ruins, servir de alerta ou de referência, se ela uma publicação meramente isolada e, portanto, sem consistência. Bom, a questão número 1 sobre o texto, nós já fizemos a síntese, então tá tranquilo. Vamos lá. De acordo com o texto, é correto afirmar que um colunista da New York Times escreveu um artigo sobre Google Glass e Apple Watch, sugerindo que tais aparelhos poderiam causar câncer às pessoas que os fabricam. Gente, que perigo isso aqui. Perigo. Porque o colunista do New York Times, o Nick Bilton, escreveu um artigo, sim, dizendo que os aparelhos vestíveis, especialmente relacionados à comunicação sem fio, estariam associados a risco de câncer. E o texto exemplifica que esses aparelhos seriam como o Google Glass ou o Apple Watch.
Então, o Google Glass ou o Apple Watch são citados no artigo do Galileu, da revista Galileu, como exemplo do que seriam esses aparelhos vestíveis. E não o jornalista do New York Times, que disse que o Google Glass e que o Apple Watch são associados a riscos de câncer. Então, essa alternativa, dizer que o artigo é sobre o Google Glass e o Apple Watch diretamente, isso aqui está errado. Não vai ser a letra A. É correto afirmar a letra B? 3 dias depois da publicação de Nick Bilton, ele veio a público se retratando pelo tom agressivo com que seu texto foi escrito. Olha, 3 dias depois, a publicação na revista, com retificação, e não ele se retratando, mas com retificação a respeito do que foi comunicado no artigo do Nick Bilton. E não há nenhuma referência a tom agressivo, não tem nada disso. Na verdade, é só a correção por um artigo que reproduz uma ideia que não tem consistência. Então, não há nenhuma referência à agressividade e não foi o jornalista se retratando. Foi o jornal, a empresa, o periódico, retificando a informação, corrigindo a informação. Então, isso aqui não condiz com o que há no texto. Letra C. O jornalista do Times se enganou porque confiou demasiadamente nas informações veiculadas em redes sociais. Olha, não há nenhuma referência a Nick Bilton está reproduzindo informações de redes sociais. Então, isso que nós destacamos aqui, ó, não está presente no texto. Não condiz com o texto. Tanto os cientistas quanto os órgãos de saúde pública, letra D, costumam estar de acordo com os resultados obtidos na maioria das pesquisas e não com aqueles advindos de estudos isolados. Certo, o texto consolida exatamente essa ideia de que aquilo que tem consistência científica tem consistência porque tem recorrência em várias fontes científicas. Então, a letra D está correta conforme o texto. Mas vamos ver a letra E. Desconfiar de tudo é uma atitude mais ingênua do que acreditar em tudo. Olha, existe uma relação comparativa no texto, sim, entre acreditar em tudo e desconfiar de tudo. Só que não é uma relação comparativa de superioridade, nem de inferioridade, é de igualdade. Acreditar em tudo é tão ingênuo quanto desconfiar de tudo. Então, isso aqui, ó, ao dizer o mais, não é ideia de superioridade. Por isso, não tem consistência de acordo com o texto. Tá vendo só? Ler o texto, dominar o texto, nos dá condições de resolver bem essas questões da AOCP sobre leitura do texto. Vai nessa linha que você vai dominar bem. Vamos lá para as próximas questões. Então vamos à questão número 2. Assinar a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das palavras em destaque em como existem pesquisas indicando que o uso de celular junto ao ouvido pode causar câncer de cérebro. Seria lógico supor que usar o mesmo tipo de tecnologia junto a outras partes do corpo, como os olhos ou a pele, também não seria seguro. Muito bem, a palavra como é uma palavra perigosa. É uma palavra ótima. Um elaborador de prova, quando ele encontra a palavra como no texto, se ele estiver bem atento à palavra, ele vai perceber logo, uma matéria-prima para elaborar uma questãozinha boa. Por quê? A palavra como pode ser um articulador textual. Ele pode funcionar como um conectivo. E quando ele corresponde, por exemplo, se ela tiver correspondência com a expressão já que, você vai reescrever a frase, vai redizer a frase.
E no lugar de como usar já que, não tenha dúvida. A ideia é de causa. Se a palavra como puder ser substituída pela expressão igual a, então aqui vai ser comparação. Por exemplo, ó, como faz frio, vou usar blusa de lã. Já que faz frio, vou usar blusa de lã. Ideia de causa. Ele canta como um pássaro. Ele canta igual a um pássaro. Ideia de comparação. Se a palavra como corresponder a segundo, aí ele vai comunicar a ideia de conformidade. Você poderia usar a palavra conforme também. Tudo bem. Então, ó, agiu como pediu o avô. Agiu conforme pediu o avô, segundo pediu o avô. Então, a ideia de conformidade. Beleza. Mas a palavra como também pode ser empregada como uma preposição acidental. Preposição acidental, gente, é uma palavra que não é originalmente preposição, mas que dentro de determinadas estruturas e construções frasais, ela assume um papel de preposição. Por exemplo, ó, quando eu digo assim, a, quando ela tem correspondência de a exemplo de. Observe que não é comparação. Aqui ela vai ter valor de exemplificação. Olha, fui a várias praias, como Guarapari, Porto Seguro, Morro de São Paulo. Olha, fui a várias praias, a exemplo de Guarapari, Morro de São Paulo, Porto Seguro. Aí você nota que a palavra como não está estabelecendo nenhuma relação de igualdade, não é de causa, nada disso. Apenas está introduzindo uma exemplificação. Então, esse como corresponde à locução prepositiva a exemplo de. Por isso dizemos que ela funciona acidentalmente como uma preposição. No primeiro caso, temos o quê? Como existem pesquisas indicando que o uso de celular junto ao ouvido pode causar câncer de cérebro, seria lógico supor que usar o mesmo tipo de tecnologia junto a outras partes do corpo também não seria seguro. Concorda comigo que essa palavra como, na primeira ocorrência, poderia ser substituída por já que? Já que existem pesquisas indicando, pronto, ó. Se a palavra como corresponde a já que, ideia de causa. Fechamos a primeira. Vamos ver a segunda? Como existem pesquisas indicando que o uso de celular junto ao ouvido pode causar câncer de cérebro, seria lógico supor que usar o mesmo tipo de tecnologia junto a outras partes do corpo, como os olhos ou a pele, concorda que eu poderia substituir por a exemplo dos olhos. Então, a palavra como aqui tem correspondência com a exemplo de. Então, ela introduz uma ideia de exemplificação. Ela vai ter um valor de uma preposição ocidental. Pronto, analisamos os dois. As duas ocorrências da palavra como. A primeira vai ser um conectivo com ideia de causa, a segunda, um elemento, um articulador, mas com valor de exemplificação. Então, letra A. Ambas exercem a mesma função do enunciado, a saber, introduz uma oração adverbial causal. Não, só a primeira. Só a primeira que é causal. Na primeira ocorrência, como pode ser substituído por visto que. Ah, sim, eu posso usar visto que. Visto que corresponde a já que. Sem prejuízo sintático ou semântico. Tá certo, a letra B tá certa. A letra C.
Ambas pertencem à classe de preposições. Não, só a segunda que vai valer como uma preposição acidental. Como resulta da junção da preposição com mais artigo o. Isso aqui é um absurdo. É a palavra como, não é junção de palavras, duas palavras, nada disso. O acento tônico, ou seja, o som mais forte de como, recai sobre a primeira sílaba, tá certo? A tônica está aqui, com. Como, é uma palavra paroxítona terminada em o, recai sobre a primeira sílaba, por isso essa palavra é classificada como proparoxítona. Não, ela é paroxítona. Paroxítona terminada em o, por isso não recebe o acento. Então, o comentário correto é o da letra B de bola. 3. Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das palavras em destaque em, abre aspas. Lembre-se de que as aspas aqui vão abrir um trecho lá no texto, que é aquele texto, é um trecho do texto que a revista The New York Times teve que publicar para retificar o artigo com erro do Nick Bilton. Então, esse aqui, gente, é um trechinho do texto do New York Times. E dentro desse trechinho, há um comentário, entre colchetes, do escritor do artigo da revista Galileu Galilei. Então, nenhum estudo epidemiológico ou de laboratório jamais encontrou evidência confiável de tais riscos e não há nenhuma teoria amplamente aceita de como eles poderiam surgir. Eu li apenas o que diz respeito ao texto do New York Times. Agora eu vou reler. Nenhum estudo epidemiológico ou de laboratório jamais encontrou evidência confiável de tais riscos, ligando isso aqui, ó, é do autor do artigo da revista Galilei, que é a revista, que é o artigo que nós lemos como texto base da nossa prova. Então aqui é como se eu dissesse que há uma espécie de uma polifonia, sabe como? No meio da voz de um determinado texto, inclui-se a voz de um terceiro. E quando a gente faz isso entre parênteses, a gente faz isso entre colchetes. Pode fazer isso. Há possibilidade até de se fazer isso entre parênteses ou entre colchetes, é mais comum. Talvez até entre travessões, mais raro, mas mais comum, deixa em destaque com esses sinais de pontuação mais raros, né? Tanto os parênteses quanto com os colchetes. Vírgula aqui não caberia. Por que não? Porque as vírgulas indicariam, se eu deixasse entre duas vírgulas, ficaria parecendo que é o próprio autor do texto do New York Times que fez o comentário. E aí fica claro, com colchetes, que é de uma outra voz. Então vamos ver os comentários? Letra A. O trecho está entre colchetes porque se trata de um aposto explicativo. Não. Não é porque é um aposto explicativo. É porque é um trecho de uma voz fora do texto que está sendo citado. Os colchetes poderiam ser substituídos por vírgulas ou parênteses? Por parênteses sim, por vírgulas não. Porque com os parênteses ficaria claro que o trecho é de uma terceira voz, ou de uma outra voz. Com as vírgulas isso não ficaria claro.
No trecho em destaque, o termo a poderia estar craseado. Não. Por que não? Câncer é palavra masculina. Não há crase antes de substantivo masculino. O trecho está entre colchetes porque se trata de uma oração adjetiva reduzida de infinitivo. Gente, ligando é um verbo, sim, uma das formas nominais, mas ligando é o verbo no gerúndio. Não tem nada de infinitivo aqui, não. Nada de infinitivo. Então tá errada a letra D. E a letra E? O trecho está entre colchetes porque se trata de uma inserção feita pelo autor do texto, o autor do texto da revista Galileu, conforme a gente já disse ali em cima, não sendo, portanto, parte da citação de fato. A letra E está correta. É ela que nós vamos marcar. Gente, agora nós vamos para a questão número 4. A questão número 4 foi anulada, infelizmente. Assinar a alternativa correta quanto ao plural da palavra em destaque. A palavra-chave aí é convincente. Gente, palavra-chave aqui é um substantivo composto por substantivo mais substantivo. Esse segundo substantivo está caracterizando o primeiro. Então, eu diria que o plural aqui vai ser palavras-chave, aí o plural seria palavras-chave. Por quê? Porque o segundo substantivo assume o papel de adjetivo do primeiro. Então, a letra A, o plural é palavras-chave, pois nos casos compostos de dois substantivos, em que o segundo limita a significação do primeiro, apenas este varia. Tá, essa seria a princípio a resposta. Mas acontece que em dicionários, bons dicionários, também há o registro, no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, também há o registro de palavra no plural, palavras, e chaves também no plural. Então, a ocorrência tanto do plural palavras-chave, que é a descrição mais recorrente em várias gramáticas, mas dicionários de boa repercussão, de credibilidade, de trabalho muito bem fundamentado, como o dicionário do Ais, está vendo aqui atrás, né? Ou do vocabulário ortográfico também, está aqui, né? Registro também palavras-chave. Igual alguns outros casos, né? Pombo, correio, pombos, correio, mas aí você vai encontrar no dicionário pombos, correios. Enfim, aí não é uma situação muito bem resolvida entre os teóricos. Consequentemente, houve algum recurso e consideraram essa questão anulada. Questão número 5. Mas o jornalismo costuma dar mais atenção aos sinais de alerta e a desconfiar das comunicações tranquilizadoras, principalmente quando essas notícias parecem servir a interesses econômicos. Os termos em destaque, olha, deixa eu só apagar um pouquinho aqui, porque eu fiz uma linha muito forte. Os termos em destaque se referem a qual expressão? Jornalismo? Atenção? Sinais de alerta? Comunicações? Comunicações tranquilizadoras? Olha, gente, vocês estão lembrando que isso aqui é uma questão de coesão. Coesão, referindo-se a quê especificamente? Coesão referencial. Se é uma questão de coesão referencial, é tranquila. Basta você verificar no entendimento do texto a que se refere a expressão que vai estar em destaque na questão. Então vamos rever, ó. Mas o jornalismo costuma dar mais atenção aos sinais de alerta e a desconfiar das comunicações tranquilizadoras, principalmente quando essas últimas, olha bem, dar mais atenção aos sinais de alerta
Primeira referência. E a desconfiar das comunicações tranquilizadoras. Segundo elemento dos dois mencionados anteriormente. Essas últimas, quais são as últimas? As comunicações tranquilizadoras. Então, essas últimas comunicações tranquilizadoras, letra E na questão número 5. Valeu? Gente, a questão número 6, uma questãozinha de oração adjetiva, do articulador da oração adjetiva. Presta atenção aqui, olha bem. Sob o elemento que, assinar a alternativa correta. Olha, vamos refrescar um pouquinho a memória. Quando a palavra que corresponder a o qual ou a os quais, quando corresponder a qual ou a as quais, este que, assim como todos esses que foram mencionados aqui, o qual, a qual, os quais, as quais, todos eles vão ser chamados de pronome relativo. E esse pronome relativo vai aparecer no início de oração adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Essa oração adjetiva, por sua vez, pau. Duas possibilidades. Ela vai ser explicativa, quando ela traz uma característica complementar, ela não tem valor de identificação. Por isso, ela vai ser separada ou isolada com vírgula. Pode ser que seja restritiva, adjetiva restritiva. Se for adjetiva restritiva, aí tem valor de identificação. É essencial para a frase. Por isso, sem pontuação. Sem vírgula. Muito bem. Então vamos à letra A. As ondas eletromagnéticas que usam para transmitir e receber sinal não têm energia suficiente para penetrar no núcleo das células e alterar seu DNA. As ondas eletromagnéticas, as quais usam para transmitir e receber. Olha, beleza. Então quer dizer que é um pronome PR, que é um pronome relativo. Está iniciando que tipo de oração? Oração adjetiva. Beleza? Essa oração adjetiva vai ser explicativa ou vai ser restritiva? Você está vendo alguma vírgula aqui? Não. Então ela vai ser oração subordinada adjetiva. Explicativa não. Ela vai ser restritiva. Por quê? Porque está sem a vírgula. Então a primeira aqui está errada. Letra B. A nota de retificação fala que não há evidência convincente. Olha, fala que não há evidência convincente. Fala isso. Olha, gente, quando uma oração puder ser substituída por pronome isso, não tenha dúvida, essa oração sempre vai ser uma oração substantiva. Se ela é oração substantiva, ou ela vai funcionar como sujeito, aí eu vou chamá-la de subjetiva. Se ela funcionar como sujeito, pode ser que ela funcione como objeto direto, pode ser que ela funcione como objeto indireto,
Pode ser que ela funcione como predicativo. Pode ser que ela funcione como complemento nominal. Pode ser que ela funcione como aposto. Aí eu vou chamá-la de apositiva. E pode ser que ela funcione como agente da passiva. Objetivamente. Vamos encurtar caminho. Quem fala aqui não está falando algo? É um verbo transitivo direto. Falou isso, não seria um objeto direto? Então ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetivo direto. Tá certo. A letra B está correta. A letra C. Existe fundamentalmente um grupo de cientistas que afirma, um grupo de cientistas, o qual afirma. Por que eu substituí por o qual? E não substituí por os quais? Porque está escrito afirma. Afirma está no singular. Então, esse o qual aqui vai retomar grupo. Se tivesse afirmam, que não estaria nada de errado, ele estaria retomando cientistas. Muito bem. Mas aqui está afirma, o que vai corresponder ao qual. O que está dizendo aqui embaixo? Que afirma ter encontrado repetidas provas estatísticas de uma ligação entre os equipamentos e a doença. O elemento que poderia ser substituído por os quais. Poderia, se tivesse sido escrito o verbo afirma. Sem prejuízo sintático ou semântico. Claro que haverá um prejuízo. Haveria uma discordância do verbo com os quais afirma. Não daria. Então, por causa do verbo que está no singular, eu não poderia exatamente usar os quais sem ter que fazer um ajuste sintático. Então, por isso, não é a letra C. Letra D. Trata-se de uma atitude que costuma, uma atitude a qual costuma, gente, igual a qual, olha só que legal. Então, é um pronome relativo. Quer dizer que aqui eu tenho uma oração, olha, está introduzindo, vou ler o sequência, ó. Costuma ser interpretada no meio como sinal de saudável senso crítico. O elemento que é um pronome relativo, certinho, que introduz uma oração subordinada adjetiva, certinha, tá certa. Só que não é explicativa. Tá sem a vírgula, né, gente? Então é restritiva. Finalzinho aqui que eu... Então, a letra E. O elemento que é um elemento variável. Não. Quando alguém fala assim, quis blusa. Eu vi uma blusa sua ali na carteira. Quis blusa. Tá errado, gente. Que blusa. Ou que blusas. Ou quais blusas. A palavra que é sempre invariável. Dizer que ela é variável, isso, observa-se, pode ocorrer no português coloquial. Mas não no português padrão, no português culto. O português que a gente aprende na escola, não é isso? Então, ficamos com a letra B na questão número 6. Gente, vamos resolver aqui a questão número 7. Mas, até aí, segundo Moio Libério, e diversos grupos de pesquisadores se dedicaram a estudar o assunto, a expressão em destaque significa que, gente, olha, muita atenção. De vez em quando, aparecem em textos que a gente lê em jornais, revistas, periódicos, publicidade, expressões que são expressões populares. São expressões que nós usamos em falas espontâneas. E os ditos populares, as frases que são frases, eu diria frases já institucionalizadas, né? Mais amor, menos confiança. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Sabe essas frases? Elas comunicam, elas facilitam a comunicação. Elas são extremamente úteis. Então, quando alguém quer comunicar uma ideia, às vezes usa de um recurso desses. Então, no seu procedimento de estudo,
Sempre que você vir, a gente não vai encontrar um livro. É possível você encontrar algum dicionário que traga expressões do dia a dia, né? Um dicionário matuto, alguma coisa assim, é possível. Mas na escola não é comum você comprar isso como um livro didático. Para concurso, você não vai comprar um livro só sobre isso. Estamos preparando para o concurso. Não, não é preciso tanto assim. Mas, pelo menos, não deixe de prestar atenção a essas expressões populares, porque elas traduzem ideias, elas trazem comunicações precisas, úteis, que viabilizam a comunicação com mais clareza e, às vezes, até com agilidade. Quando aqui no texto nós lemos, mas até aí, Seguro morreu de velho, e diversos grupos de pesquisadores se dedicaram a estudar o assunto, a expressão em destaque, Seguro morreu de velho, é importante. O que quer dizer com isso? Que é importante estar bem informado? Que há uma relação entre o uso de celulares e a velhice? Que é importante ter seguro de vida? Que é importante ter cautela? Pessoas inseguras morrem mais cedo? Qual a intenção de se dizer, qual a ideia que se passa na expressão seguro morreu de velho? Expressão que exprime ideia de prudência, de cuidado, de cautela, né? Logo, a alternativa que vai responder bem aqui é a letra D, a questão número 7. Uma questão meramente interpretativa, tranquila. De alguma forma, você está entendendo que é também a habilidade de parafrasear? Você comunicar com suas palavras o que a expressão popular já traz? Então é isso aí. Bom, questão número 8 agora, assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das palavras em destaque em neste mês. Um colunista de informática do New York Times, Nick Bilton, escreveu um artigo sobre computadores vestíveis. Bom, primeira referência, neste mês. O neste mês traz o pronome este. Quando usamos pronome, isso aqui é um pronome demonstrativo, tá lembrando? Este, esta, estes, estas. Aí usaríamos o esse, essa, esses, essas, ou aquele, aquela, aqueles, aquelas, com referência a tempo. Então, normalmente, quando dizemos este ano, nós estamos nos referindo ao presente. Mas preste atenção. Já notou que a gente pode falar assim, ó? Neste final de semana, passa em sua casa. Quando eu digo neste final de semana, passa em sua casa, eu estou me referindo não ao presente. Eu estou me referindo a um futuro próximo. Então, o presente do indicativo é comum para o pronome este. Este mês faço tantos anos. Neste mês completo tantos anos. Presente. Neste final de semana passo em sua casa. Já não é presente, é futuro. Mas não pode ser futuro distante. Tem que ser futuro próximo. Então, se com o presente do indicativo eu posso me referir ao presente e posso me referir também ao futuro próximo, o pronome este da mesma forma. Então, ele cabe tanto para o presente quanto para o futuro próximo. Com SS, você tanto pode dizer assim, ó, nesse final de semana, estive lá naquela cidade. Nesse final de semana passado, quer dizer, um passado próximo. Então, posso me referir a passado próximo com SS. Da mesma forma, eu posso dizer assim, ó, nesse final de semana,
irei a... Ou nesse final de semana, passo em sua casa. Nesse final de semana, irei a Brasília. Então, está se referindo não ao presente, mas a algum tempo próximo. Pode ser do presente, pode ser do passado, desculpa, mas pode ser do futuro. Então, aqui também cabe o futuro próximo. Agora, quando você diz assim, naquela época tudo era diferente. Nada hoje é igual ao que havia naquela época. Aí é um tempo remoto. Esse tempo remoto é um tempo distante. A gente usa muito para passado distante. Mas pode ser um futuro remoto. Mas é um tempo distante. Quando a pessoa diz assim, neste mês, um colunista de informática do New York Times, Nick Bilton, escreveu um artigo, está se referindo ao mês corrente. Ao mês corrente, ou seja, mês atual. É o mês do presente. Ótimo. Então, a expressão neste mês está se referindo ao presente. Vestíveis. Vestíveis. O que se comenta a respeito da palavra vestíveis? Vamos ver lá. Letra A. Não marcar a alternativa correta. A expressão neste mês poderia ser substituída por naquele mês. Não. Se o neste mês é presente, não caberia por naquele mês. Sem prejuízo sintático, semântico, não cabe. Naquele mês só se fosse um tempo remoto. A expressão neste mês se refere ao mês em que o texto foi escrito. Olha, certo. É um texto presente. A expressão vestíveis está entre aspas, porque se trata de um eufemismo. Não, é um neologismo. O que é um neologismo? Uma palavra nova, não é uma palavra usual. Ela foi criada aqui, foi empregada aqui extraordinariamente, por isso as aspas. A expressão vestíveis possui 4 sílabas. Gente, a quantidade de sílabas é a quantidade de vogais. Então, você tem vogal E de vez, o I, vogal I, e vogal E novamente, porque o vestíveis é vogal seguido de semivogal. São só 3 vogais. Então, não são 4 sílabas, são 3 sílabas. 3 sílabas, porque são 3 fonemas vogais. Está errado a letra D também. A letra E. A expressão vestíveis recebe o acento porque é uma proparoxítona? Não. Ela tem 3 sílabas. E ela tem a tônica no ti. Então, não é a antepenúltima. Vestíveis é paroxítona. Ela é paroxítona terminada com ditongo. Terminação em ditongo. Essa é a razão porque vestíveis é acentuada. Não é o que está na letra E. O único comentário correto, então, é o que nós encontramos na letra B de bola. Isso aí. Muito bem, agora uma questãozinha de colocação pronominal ou topologia pronominal. Topologia pronominal, você vai se lembrar, que diz respeito àquelas noções de próclise. Próclise, quando o pronome é empregado antes do verbo. Mesóclise, quando o pronome está dentro do verbo. E ênclise, quando o pronome está depois do verbo. Olha só, gente, eu estou usando um sinalzinho, está vendo aqui? Sinalzinho que a gente usa em matemática, maior que, na verdade, o que quer dizer? Os casos de próclise predominam sobre os casos de mesóclise
que predominam sobre o caso de ênclise. Então, dominar esse conteúdo, principalmente, depende de dominar os casos de próclise. Então, os casos de próclise obrigatória ocorrem quando há palavra de negação, quando há um advérbio sem a vírgula, quando ocorre uma conjunção subordinativa, quando há um pronome sozinho, chamado pronome substantivo, quando ocorre uma frase, aliás, quando ocorre isso aqui, ó, em mais ser mais gerúndio. Essa é uma expressão já consolidada. Então, o pronome ser sempre vai aparecer antes do gerúndio, próclise obrigatória. Quando ocorre uma frase exclamativa, quando há uma frase interrogativa, quando ocorre uma frase optativa e quando ocorre um infinitivo flexionado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casos muito bem percebidos aqui. E, por último, 10º caso, quando ocorre a conjunção ou. Ela também justifica próclise obrigatória. Depois, aí você vai ter também as chamadas próclises facultativas. A próclise fica facultativa quando há conjunção coordenativa. Conjunção e, por exemplo. Conjunção mas, porém. Então você pode usar próclise ou não. Quando há substantivo, quando ocorre um substantivo antes do verbo, a próclise fica facultativa. Quando ocorre o caso de um infinitivo não flexionado, também é situação de próclise facultativa. E quando ocorre pronome reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São casos de próclise facultativa. Você pode empregar, mas se houver situação para outra posição, também pode empregar. Vamos ver a letra A. A comunidade científica em geral e os órgãos responsáveis pela saúde pública em particular tendem a se guiar. Tendem a se guiar. Olha só que interessante, a gente tem aqui, gente, uma locução verbal. E tendem a se guiar, você tem aqui um verbo no infinitivo, tá vendo? Infinitivo, esse infinitivo que não está flexionado. Posso usar próclise? Posso, tá vendo aqui o infinitivo não flexionado? Aqui embaixo. Ó. É um caso de próclise? Sim. Mas eu posso usar ênclise? Pode. Então, tendem a se guiar ou tendem a guiar-se. As duas formas estão corretas. Então, a próclise aqui é opcional. Tá certinho. Próclise opcional. A letra A já é a que nós vamos marcar como correta. Letra B. Trata-se de uma atitude que costuma ser interpretada no meio como sinal de saudável senso crítico. A ênclise é opcional. Não, gente. Olhe bem. Uma coisa categórica. O pronome oblíquo está depois do verbo. Se esse pronome viesse antes do verbo, estaria começando a frase. Não se começa uma frase com pronome oblíquo, de acordo com o português culto, padrão, formal. Então, se trata de uma atitude. Você pode até falar assim, mas num português mais espontâneo, do dia a dia, do coloquialismo. Então, letra B está errada. Letra C. Mas até aí, Seguro morreu de velho e diversos grupos de pesquisadores se dedicaram a estudar o assunto. Olha bem. Aqui está o pronome ser
antes do verbo, se dedicaram. E o que vem antes é diversos grupos de pesquisadores. Isso aqui é substantivo. E antes dele vem a conjunção coordenativa. Tanto substantivo quanto conjunção coordenativa são situações para próclise opcional e não para obrigatório. Então, peraí, vamos escrever aqui direitinho. Ó. Opcional. Corrigimos. Não é obrigatório. Então, a letra C também não estava correta. Letra D. Até o momento, não se estabeleceu nenhum efeito de saúde adverso associado ao uso de telefones móveis. O uso da prótese opcional. Até o momento, olha só, gente, olha aqui, ó, palavra C, logo depois do não, palavra de negação. Palavra de negação, aqui, ó, é o primeiro caso que nós mencionamos de próclise obrigatória. Então, aqui é obrigatória. Não está correta a letra D de dado. Como jornalista do Times pôde se enganar tanto, a expressão em destaque poderia ser substituída por se pôde enganar. Sim, pode ser empregado antes do verbo. Por quê? Porque a gente tem aqui um substantivo, o jornalista do Times. E quando você tem aqui, gente, você tem uma locução verbal, pode se enganar depois do infinitivo, eu sempre vou poder empregar. Então, ó, quando o infinitivo não estiver flexionado, obviamente. Então, tanto posso dizer, você tem três possibilidades. Ó. O jornalista se pôde enganar, o jornalista pôde se enganar, que é o que está escrito, e o jornalista pôde enganar-se. As três formas estariam corretas. Então, dizer que não pode enganar-se estaria sendo rigoroso demais, não está correto. Então, ficamos com a letra A na número 9. Bom, agora, questão número 10, para finalizar esta prova da OCP, diz assim: assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das palavras em destaque. A nota de retificação fala que não há evidência convincente. A palavra-chave aí é convincente. Gente, as três palavras que estão destacadas vão ser analisadas quanto à estrutura e à formação delas. Por exemplo, ó, retificação. Deixa eu ligar aqui, tá. Retificação é uma palavra derivada. Quando houver uma questão assim, clique. Bom, retificar, forma retificação. Então, retificação vem de retificar. Aí, de retificar para retificação, o que foi acrescido é um sufixo ão ou sufixo são, enfim, um sufixo formador de substantivo. De verbo, a palavra virou um substantivo por causa deste sufixo formador de substantivo. Convincente. Convincente vem de convencer. Convencer forma convincente, porque entrou o sufixo ente. Olha, de um verbo, também de um verbo, vai se formar outra palavra, só que o sufixo ente aqui não é formador de verbo, ele vai formar um adjetivo. Então, convincente é aquilo que convence. Muito bem. Palavra-chave, por sua vez, palavra-chave não vem de uma palavra. Na verdade, vem da combinação de duas palavras. É a palavra mais a palavra-chave. Mais a palavra-chave. E essa palavra-chave, unida à primeira, não sofre nenhum ajuste fonológico. Então, isso aqui, ó, se lá eu tive dois casos de derivação,
Que derivação, gente, ocorre quando há acréscimo de prefixo, de sufixo, o prefixo antes do radical, o sufixo depois do radical. Aqui não, aqui eu tenho uma composição. E uma composição com uma palavra combinando com outra sem perder som nenhum. Então, composição por justa, justa quer dizer ao lado, com uma palavra ao lado da outra, justa posição, simplesmente uma se posicionando do lado da outra. Beleza? Então vamos ver agora as alternativas. Letra A. A palavra retificação é formada a partir de um processo de derivação parassintética. Não. Derivação parassintética, para ocorrer, tem que ter prefixo e sufixo unidos juntos, num processo único. Então, por exemplo, se eu digo assim, verde. Verde é um substantivo, né? Ou adjetivo. Mas da palavra verde eu posso formar um adjetivo, né? Camisa verde, tudo bem, verde é adjetivo. Mas da palavra verde eu posso formar um verbo. Esverdear. Es e o ar, juntos, prefixo e sufixo, num processo só. Não entrou um primeiro e depois outro. Então, isso é derivação parassintética. Na palavra retificação, eu só tenho sufixo. Eu não tenho prefixo e sufixo, então não tem como ser parassintética. Reexprime repetição, não é ideia de repetição. Retificar significa corrigir, né? Muito bem. Então, a letra A está errada. Letra B. A palavra retificação é formada a partir de um processo de composição. Não. Já dissemos, não é composição. É um processo de derivação. De derivação. Muito bem. Então, aqui vai ser derivação. Espera aí, gente, deixa eu só ajeitar aqui a pontinha. Derivação, portanto. Tá? Muito bem. A palavra convincente é primitiva? Não. A palavra convincente, já dissemos, ela é uma palavra derivada. Derivada. Ela vem de convencer. Por isso que ela é uma palavra derivada. Isto é, não se forma a partir de outro. Não, está errado. Então está errada a letra B. Está errada a letra C também. A palavra convincente é formada a partir de um processo de derivação sufixal. Beleza, já falamos aqui, ó. Ao sufixo ente. E poderia ser substituída por que convence. Sim, convincente é aquilo que convence. Capaz de convencer, sem prejuízo sintático ou semântico. Certo? O comentário aqui da letra D está correto. Certinho. Beleza. Então, vamos considerar que a letra D é a resposta dessa questão. Palavra-chave é formada por um processo de composição. Certinho. Composição, concordo. Mas não é por aglutinação. Vai ser por justa posição. Por justa posição. Não está certo. Ficamos, então, com a letra D na questão número 10. Obrigado por nos acompanhar na resolução de mais essa prova da OCP. Espero ter te ajudado e que nós caminhemos firmes aqui, aprimorando para fechar no dia do concurso.